Então, gente, deixa eu só explicar para vocês qual que é a proposta, tá? A minha intenção hoje é assim, a gente retomou as aulas presenciais na escola, né? Então, sábado a gente teve a nossa primeira aula, assim, de volta, experimental, e ontem a gente retomou, de fato, as aulas presenciais, só que ainda são aulas presenciais com muitas restrições, tanto de quantidade de alunos, quanto de horários, né? Então, a gente só pode abrir até às 7 da noite, etc. Enfim, um monte de outras coisas. Então, o que acontece? A gente optou por manter alguns horários online na escola, visto essa questão de adaptação. Então, além dos horários presenciais, que o pessoal já tem, tanto de Kung Fu quanto de desenvolvimento interno, a gente optou por, na terça-feira, às 8 horas da noite, manter essa aula de desenvolvimento interno, e na quarta-feira à noite, a princípio, a aula de Kung Fu, tá? Por quê? Sempre à noite, porque aí eu consigo também estar ajudando daqui, enquanto meu pai está dando aula de lá, eu consigo estar ajudando daqui, né? E de sábado, talvez a gente faça uma coisa mesclada aí, a gente está avaliando. Só que aí, o que me surgiu de ideia? A doutora Karina Pavão sempre me estimulou muito a fazer um projeto que pudesse alcançar mais pessoas online e tal. E com tudo que a gente fez aí no começo da pandemia, né, do projeto do Juntos Enfrentaremos o Coronavírus, a gente viu que é possível alcançar as pessoas com as PICs via online. Né? Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei, vamos já tentar unir o útil ao agradável, né? Então, eu decidi oferecer essa aula de Tai Chi que é online às 8 horas da noite para outras pessoas também. Por isso que eu divulguei de forma bem ampla para todo mundo, para que outras pessoas possam ser atingidas. A ideia é que vocês que são alunos da escola tenham essa aula como um extra, tá? Que vocês possam fazê-la à vontade, sempre. E a ideia é que, se houver mais interessados de outros lugares e que venham fazer, daqui de Botucatu, de São Paulo, de qualquer cidade, já que é online, né, a gente consegue atingir um público maior, é que essa aula se torne perene, assim, ad eternum, né? Não sabemos, assim, mesmo depois de pandemia e tudo mais, que complemente a aula online junto com a aula presencial, para a gente poder discutir temas mais profundos e fazer práticas mais profundas, sempre com um intuito bem prático, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, vamos começar oficialmente. Então por que eu estou falando isso? Primeiro, para vocês entenderem a situação. Segundo, porque vocês fiquem à vontade para convidar pessoas para participar e tudo mais, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Eu acho que é bem legal. A gente pode... Eu também não quero fazer uma coisa muito assim, joga no Facebook, sabe? Quero fazer uma coisa bem devagar, bem orgânica, tal, para a gente ir devagarinho. Nossa, eu fiz uma coisa que é legal, tal pessoa, e aí a gente vai construindo uma comunidade juntos, com essa intenção mesmo, tá? De a gente ir juntos e se melhorando, tá bom? Então é isso. Bom, eu tinha preparado um negocinho aqui, mas eu acho que a maior parte de vocês já conhece esse quadrinho, pra gente começar. Mas ficou tão bonito que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu fiz aqui o mesmo melhor, né? O programa de desenvolvimento interno da Núcleo de Kung Fu Shaolin com o VS Studio Pilates. E aí, ficou bem bonitinho, aqui ela tá chegando. É o seguinte, quando a gente tá lidando, nós, dentro do ambiente que a gente vive, então, esse bonequinho aí representa o ser humano dentro do ambiente que a gente vive, a gente está sempre recebendo diversas influências externas, que são representadas por essas setas vermelhas. Essas influências externas, elas vêm tanto de influências superiores. O que eu quero dizer com influências superiores? A nossa mente, as nossas emoções, né? Então, assim, de forma bem clara, a nossa mente e a nossa emoção controlando a gente, né? E todo mundo é assim, né? A gente mal pode ver alguma coisa que a gente já pensa o A, o B, o C. A gente vê o A, a gente já raciocina o B, o C, o D, o E, o F, o G. Né? A gente nem sabe o que está acontecendo. Nossa, tal pessoa olhou feio para mim. Ele deve estar brigado com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já mira a bola, já cria toda uma coisa na tua cabeça. Então, esses aspectos mentais, alinhados com a gente aqui, os aspectos terrenos ou materiais, né? Então, que também
fazem interferência na nossa vida. Então, as pessoas com que a gente convive, os lugares que a gente frequenta e tudo mais. E de baixo, usa representado aqui pelas setas de baixo, as interferências que vêm da terra, da natureza, né, do ambiente que a gente está vivendo também. Então, como que o ar que a gente respira, a comida que a gente come, como que tudo isso interfere dentro do ser humano que a gente é. E tudo isso constrói um ser humano que pode ser desde um ser humano iluminado, perfeito, ótimo, maravilhoso, que todos nós somos, né? Até o outro ápice do sofrimento, né? Do sofrimento total e completo, depressão e tudo mais, automutilação e etc, né? E como que a gente vence essas setas externas? Como que o nosso corpo combate essas setas externas? Com as setas internas. Então, essas 4 setas azuis representam... Vocês viram que bonitinho ficou, né? Aí depois ela montou um negocinho. Então, as setas internas são as energias, as forças que nós emanamos de dentro de nós. Essa barreira verde, essa blindagem ao nosso redor. E que podem vencer essas forças vermelhas. É só pensar, lembra da física lá, quando a gente estuda na escola, né? Se a setinha azul for maior do que a setinha vermelha, esse círculo que é o nosso microcosmos, que é a nossa percepção individual sobre nós, ele pode se tornar grande o suficiente para deixar de influenciar só a gente, mas influenciar toda essa tela branca aqui, influenciar todo o ambiente que a gente está vivendo, né? Ele não precisa influenciar só o nosso micro, ele pode influenciar o nosso macro. Isso depende do tamanho dessas setas azuis. Quanto maiores forem as setas vermelhas, menor fica esse círculo verde, mais eu sofro. Quanto maiores forem, quanto mais eu conseguir combater as setas vermelhas com as setas azuis, quanto mais eu expandir, mais eu consigo aumentar a minha blindagem, para essa blindagem deixar de ser só uma coisa que rodeia o meu corpo e passar a ser algo que, né, vai para o mundo todo, né? E aí para o universo todo. E quais que são essas setas azuis? São 4 coisas. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço e o que eu falo. Certo? E por que eu quis começar o nosso curso assim? O nosso programa do Por um Eu Mesmo Melhor assim? Porque é isso? Porque eu quero dizer que o que a gente vai fazer aqui vão ser discussões, vão ser práticas, mas mesmo as discussões, tanto as práticas corporais quanto as discussões, eu quero que elas tenham uma ênfase prática, uma ênfase na vida de vocês, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Sim, eu medito 40 minutos todos os dias de manhã. Nossa, que legal, parabéns. Só que aí eu saio na rua e eu xingo o primeiro cara que me fecha no trânsito. De que adianta? Né, Keila? A Keila faz isso, tenho certeza. Certo? Então, não adianta de nada, né? A gente precisa trazer essa paz interior para as coisas que a gente faz. Então, o nosso objetivo aqui não é aula de Tai Chi, não é aula de Qigong, não é aula de Kung Fu, não é aula de meditação. O programa se chama Por um Eu Mesmo Melhor, né? Para a gente tentar se tornar versões melhores de nós mesmos. E é por isso que a senha do Zoom é Kung Fu, porque isso significa Kung Fu. A gente ser o quê? Cada vez seres melhores. Está em constante aperfeiçoamento. E para isso, a gente vai realizar práticas de meditação, de Tai Chi, de Qigong. E, mais do que isso, a gente vai... alongamentos, atividades físicas e tudo mais. E a gente vai tentar construir pequenas mudanças no nosso dia a dia. Em como a gente sente, como a gente fala, como a gente pensa e como a gente age, que podem melhorar esses nossos aspectos, né? Então, vou dar um exemplo bobo aqui, mas sei lá, falar palavrão. Como que isso influencia na minha vida? Julgar as outras pessoas, sentir ódio ou rancor, assistir filmes que mostram violência ou terror, ler notícias que falam sobre só de tragédia. Como é que todo esse microcosmos está influenciando? Está fazendo essas setas azuis crescerem ou está fazendo elas diminuírem? Né? Então, a gente vai sempre construir as nossas atitudes, então, o que eu faço, as nossas emoções, o que eu sinto, a nossa forma de comunicação com as outras pessoas, o que eu falo,
E o que eu sinto, o que eu faço, e os meus pensamentos, né? A minha forma de ver o mundo, o que eu penso, para ter seres humanos cada vez melhores, por um mesmo melhor. Tá bom? Legal? Então essa é a proposta do projeto. Hoje demorou mais um pouquinho, mas a minha ideia é sempre conversar uma coisa de 5 minutos, tá? Com vocês, antes de começar a prática. E hoje demorou mais um pouco, porque a gente esperou todo mundo chegar, né? Você foi explicando e tudo mais. Tá bom? Vamos para a prática? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Danizildo? Não? Danizildo já tá... É dentro, rapaz. Tá bom. Muito bem. Então vamos fazer o nosso Kinlai? A mão direita fechada e a esquerda aberta? Muito bem. A gente vai começar... Isso, muito bem. Nós vamos começar dando uma esfregadinha na nossa mão aqui. Bem gostosinho. Pode se manter sentado ou em pé, como vocês preferirem. Isso. Nós vamos esfregar aqui o couro cabeludo um pouquinho. Isso. Aí, mais um pouquinho. Esfrega a mão, esquenta, esquenta. Vamos trazer as mãos nas orelhas agora, fazendo uma massagem aqui também, ó, no pavilhão auditivo. Aí, esquenta. Agora vamos aquecer um pouquinho aqui o pescoço, a parte de trás. Isso, muito bem. Excelente. Agora, por último, ó, vamos aquecer um pouquinho o rosto. Nós vamos fazer 6 giros numa direção e 6 giros na outra, tá? Massageando bem a musculatura facial. Inverte. Isso. Muito bem. Pode manter-se sentado ou então em pé. Nós vamos massagear um pouquinho a região dos rins, tá? Pode ser ou com a mão fechada ou com a mão aberta, como vocês preferirem, tá bom? Eu vou fazer sentadinho aqui, mas vocês podem ficar à vontade, tá? Aí, agora um pouquinho no abdômen, ó. Eu vou massagear também 6 vezes para um lado e 6 vezes para o outro, tá? Aí. Muito bem. Legal. E agora na sola do pé, bem assim. Massagenzinha também, para esquentar a sola do pé no friozinho que tá hoje, né? Isso. E aí do outro lado, a mesma coisa. Muito legal. Todo mundo se sentindo quentinho aí? Certo? Sim. Então a gente começou a nossa... A gente começou a nossa prática hoje com um aquecimento simples, uma ativação energética bem simples. Vocês viram como é facinho de decorar, né? Esquentar a mão, e aí, ó, couro cabeludo, orelha, rosto, né? Aí depois rim, a gente fez a nuca também, né? Aí depois rim, abdômen e sola do pé.
né? São alguns pontos importantes aí. Tá todo mundo já se sentindo quentinho, já com um vigor um pouquinho melhor, né? Todo mundo já se sente como se tivesse mais forte, com mais vontade, né? Então, de novo, qual que é o objetivo do Por Um Mesmo Melhor? É capacitar vocês a se sentirem assim todos os dias, tá? Então, por que não fazer uma prática simples dessa? Demorou 5 minutos. 5 minutos, todos os dias de manhã. Então, você pode começar praticando ela, tá? E essa vai ser a nossa tarefa dessa semana. A gente vai tentar fazer todos os dias de manhã essa prática. Combinado? A gente vai começar, então, aquecendo nossas mãos, couro cabeludo. Depois eu posso mandar lá no grupo a ordem, para vocês não esquecerem, tá? Mas a ideia é a gente tentar adquirir esse hábito de iniciar o dia já com uma energia melhor, tá bom? Muito bem. Legal. Agora que nossa energia já está um pouco mais aguçada, já está um pouco mais ativada, a gente vai fazer alguns exercícios respiratórios, tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês podem deixar as mãos bem relaxadas em cima do corpo, da perna, da pelve, pode ficar sentado ou pode ficar em pé. E o exercício respiratório que a gente vai fazer vai ser um exercício de captação dos nutrientes do ar. Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz, para que quando os meus pulmões estiverem cheios de ar, eu vou reter o ar, vou segurar o ar o máximo que eu conseguir, tá? Porque quando eu retenho o ar lá dentro do pulmão, aquela sensação, aqueles nutrientes, aquele chi, a energia que está dentro dos pulmões, ela vai ser captada com mais eficiência. E aí, então, quando meu pulmão estiver bem cheio, eu exalo pela boca. Tá? Essa exalação pela boca, ela vai ser com a intenção de quê? De soltar todo e qualquer excesso que possa sobrar. Então, eu vou puxar um ar novo, renovado, segurar ele no meu pulmão para absorver todos os nutrientes e, então, soltar tudo que tiver de excesso dentro do meu corpo, liberando, tá? Quando eu soltar o ar, a gente vai fazer uma forcinha para relaxar o corpo o máximo possível. Deixar toda a musculatura bem solta, tá bom? Então, vamos fazer? Nós vamos fazer 7 vezes, tá? Cada um no seu ritmo. Vamos lá. Pode fazer com os olhos fechados ou abertos. Inala. Retém o ar. Visualiza a energia e os nutrientes desse ar sendo captados pelos teus pulmões. O oxigênio, o chi. E exala pela boca, eliminando as sujeiras, as impurezas, tudo que possa te atrapalhar. Todo tipo de excesso, relaxando o corpo. Inala. Exala. Sexta vez. Exala. Sétima. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.
Exato. Relaxa. Não terminou, pode terminar. Quer falar alguma coisa? Não, posso continuar. Agora que eu vi que a Silvia e o professor Renato estão no mesmo quarto. Podemos continuar? Todo mundo bem? Legal. Seguinte, vocês percebem, vocês conseguem sentir como o corpo fica mais calmo? Mais relaxado? Ou eu tô viajando? Com certeza. Sim? Essa é... Fala, CJ Silvia, pode falar. Me deu muita vontade de bocejar. Eu não entendi. Deixa eu mutar o professor Renato, porque tá fazendo interferência, e fala de novo, por favor. Me deu muita vontade de bocejar. Por que, CJ Silvia? A senhora vai descobrir para mim. Porque eu não descanso. Muito bem. Porque a senhora dorme 4 horas por noite e olhe lá, né? E aí não para. Então, a falta do descanso, né, gente? A gente vai falar disso mais pra frente, em alguns outros encontros. E é claro que a meditação e essas práticas, elas ajudam a balancear um pouco isso, tá? Elas não substituem, mas ajudam a balancear. Então, se eu meditar 1 hora todo dia, eu não preciso dormir? Não, ela não substitui. Mas vai auxiliar a balancear esse processo. E aí você pode, aos poucos, ir melhorando, né, o teu sono, tentando melhorar o teu sono. Mas vocês veem que isso deixa num nível de relaxamento, né, numa profundidade de relaxamento, a ponto que chega a dar sono em algumas pessoas, né? Se alguém precisasse dormir agora, conseguia? Vocês têm dificuldade de dormir ou não? Não. Não. Mais ou menos, o professor Renato, eu sei que tem um pouco, né? Então, aí também mais uma coisa que vocês podem fazer, né, para antes de dormir. Por enquanto, a gente não vai deixar isso como tarefa para não sobrecarregar, mas outra coisa que a gente pode adicionar. E a gente vai comumente usar essa respiração. Por que eu estou falando de tudo isso hoje? Porque são técnicas que a gente vai usar ao longo da jornada, tá? Hoje, como é o primeiro dia, precisa de algumas coisas assim. Eu ia fazer um pouco diferente se tivesse pessoas, mas como todo mundo aqui já faz, já dá pra gente, né? Então, essa técnica de respirar, reter e exalar, a gente vai usar muito para iniciar práticas de meditação. Por quê? Na prática de meditação, seu corpo precisa estar calmo, precisa estar relaxado, não é assim que a gente está sentindo agora? Né? Sim. Tranquilo, leve, suave. Então, a preparação para a meditação, muitas vezes ela é utilizada com essa técnica. A gente vai fazer várias técnicas, mas uma delas, de preparação para a meditação, é a utilização dessa respiração retendo o ar. Legal? E uma dica que é bacana também... essa eu deixo para outro dia. Já falei muito. Vamos para a próxima técnica? Vamos lá? Então, uma coisa? E a gente vai... Então, a gente fez um pouquinho de energização, né? A gente, então, ativou a energia para a hora da manhã. A gente relaxou o corpo. Acho que alguém queria perguntar alguma coisa. Não, eu ia perguntar se... Acho que falhou na primeira vez, mas eu ia perguntar se você acha que essa técnica não é muito recomendada para quando acabar de acordar, para não dar sono, ou poderia fazer também? Carolzinha, essa sua pergunta na verdade, tudo isso é muito pessoal, tá? Porque assim, a energia, as técnicas, elas têm pré-definições, essa técnica é mais yang, essa é mais yin, e etc, etc, etc. Mas
tudo depende de como isso vai se manifestar dentro do teu corpo, no balanço de energia que o teu corpo tá, né? Então, assim, isso é muito, muito pessoal. Eu faço essa técnica todo dia de manhã. Por quê? Porque eu medito todo dia de manhã e eu começo a meditação sempre com essa técnica. Às vezes eu vario um pouquinho a técnica, mas eu começo a meditação sempre com essa técnica, com pelo menos 7 respirações dessa. Só que assim, para mim, estar relaxado ao longo do dia não é estar sonolento, né? Eu fico mais relaxado, eu fico mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, mais presente, mais atento. Diferente de algumas pessoas que podem vir a sentir sonolência mesmo, né? De ficar... cair de sono, né? Então, eu acho que talvez uma questão de talvez você fazer um teste mesmo, mas não tem contraindicação. Pode fazer sim. Bom? Então, a gente fez uma técnica de ativação, de energização, né? A gente fez uma técnica de relaxamento corporal, físico, e a gente vai fazer agora uma técnica de controle de mente, tá? Mental. Tudo bem? Essas são as 3 bases que a gente vai usar para as técnicas mais avançadas que a gente vai fazer, tá? Então, hoje, de novo, como não tinha pessoas novas que iam começar do zero, decidi fazer com vocês os princípios básicos, tá bom? Que a gente vai usar bastante. Então, mais uma vez, vocês podem se manter sentados. Nós vamos fazer o seguinte. Pode manter as mãos ou em mudra cósmico, que vocês já conhecem, ou as mãos relaxadas sobre o corpo, sem problema nenhum. E vamos fechar os nossos olhos, tá? Pode fechar. O que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês se concentrem na respiração, mas a gente vai tentar alcançar uma respiração que eu gosto de chamar de respiração de bebê. Por que a respiração de bebê? Porque é aquela respiração suave, tranquilinha que o neném tem, que não tem interferência, né? Então, quando eu falo para vocês, geralmente eu falo assim para vocês, né? Presta atenção na respiração, se concentra na sua respiração. E aí, o que a gente tende a fazer? A gente começa a mudar a respiração. Então, presta atenção agora na sua respiração como ela está. Sem interferir. Sem mudar nada. Só deixa ela estar presente. Se conecta com ela. Se os pensamentos vierem, e eles vão vir, você vai permitir que eles venham. Só que você vai solicitar gentilmente que eles se retirem. E então, retomar a atenção sobre a respiração. Devagar, pode abrir os olhos. Muito bem. Dúvidas, comentários? O que vocês acharam? É difícil? Fala, pessoal. Oi? Muito bom, não queria abrir o olho não, Léo. Não queria, né? Eu também me sinto assim. Hoje tocou o alarme da meditação de manhã cedinho, eu falei, mãe, já? Ai, foi ótimo. Mas tem dias que é o contrário, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Fala, professor Renato. Na verdade, eu queria que nesses encontros, você não me chamasse de professor, porque
eu venho aqui como aluno. Na verdade, eu sempre falo em algumas, sábado principalmente, quando a gente está tendo aula de Tai Chi, que o senhor que dá aula para a gente, eu faço aula como aluno. E aqui, na verdade, eu também sou um aluno. E é um momento que eu consigo realmente botar a prática em ação. Porque eu não estou preocupado com mais nada, a não ser em curtir a jornada, o caminho, né? Então, eu queria te agradecer pela iniciativa mais uma vez, não como pai, nem como professor, enfim, como aluno, te agradecer pela iniciativa e dizer que a gente, todos nós, tá? Independente de cada função que cada um ocupa no seu cotidiano, todos nós precisamos aprender muito, evoluir muito, então o mais importante é ter a mente aberta e entender que a gente está num processo de caminhada para melhorar. Então, eu curti demais a prática, não consegui estar 100% no momento que eu fiz um translado da academia até em casa. Quem percebeu aí, o Léo sabe bem, é rápido, mas eu fiz um translado e depois eu consegui curtir. Então, parabéns, e que as pessoas percebam quanto é importante esses 40 minutos que nós ficamos juntos. Eu acho que a pessoa, quando ela entender que é tão importante, ela começa a dedicar um pouco da vida dela nesse aspecto. Então, nós que estamos aqui hoje nessa sala, e aí eu me envolvo, vamos divulgar, vamos passar para as pessoas que a gente sabe que precisa, porque no fundo, no nosso íntimo, todo mundo sabe de alguém que está precisando de um apoio desse. Então, vamos tentar nos unirmos e trazer mais gente para essa nossa comunidade, para esse nosso grupo, enfim, tá bom? É isso aí, eu sei que o tempo deve estar acabando. Obrigado, professor. Obrigado, muito bom. Gente, vocês viram? Todo mundo, vocês falaram, nossa, eu não queria abrir o olho, nossa, como era bom e tal, não sei o quê. Mas vocês viram como a gente fez coisas simples? A gente não fez nada de fantástico, gente. Coisas básicas, tá? Então, o nosso encontro vai ser sempre baseado assim, tá bom? A gente vai sempre conversar uns 5, 6 minutinhos no começo, alguma prática diária. A gente vai fazer as práticas e eu sempre vou deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? A tarefa dessa semana vai ser tentar fazer a ativação de manhã para a gente começar a sentir os benefícios de estar mais disposto ao longo do dia. E eu vou deixar uma segunda tarefa para vocês, que é vocês invistam, não é gastem, invistam 40 minutos da semana de vocês, todas as terças-feiras às 20 horas, para a gente estar aqui juntos, tá bom? Então, 2 tarefinhas, conto com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente abre outra sala. Não? Tranquilos?